Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos de 12 a 19. Mas, antes de tudo isso, lançar-vos-ão as mãos e vos perseguirão, entregando-vos nas sinagogas e nas prisões, e vos levarão à presença dos reis e dos governadores por causa do meu nome. Isso vos será ocasião de dardes testemunho. Gravai, pois, nos vossos corações o não premeditar como vos haveis de defender, porque eu vos darei uma linguagem e uma sabedoria, a qual não poderão resistir nem contradizer todos os vossos inimigos. Sereis entregues por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e farão morrer muitos de vós, e sereis aborrecidos de todos por causa de meu nome. Mas não se perderá um cabelo da vossa cabeça. Pela vossa perseverança, salvareis as vossas almas. Palavra da salvação. Comentário Lucas 21, de 12 a 19. São Cirilo. Ou ainda, quer aqui nosso Senhor falar das perseguições que seus discípulos hão de sofrer nas mãos dos judeus. E de fato, estes, antes da tomada de Jerusalém pelos romanos, estavam a perseguir e pôr em ferros os discípulos do Senhor, entregando-os aos príncipes dos sacerdotes. O próprio São Paulo foi enviado a Roma e levado ante César, e ainda compareceu diante de Festo e Agripa. Prossegue, isto vos será ocasião de dardes testemunho. Santo Ambrósio. Por vezes é Jesus Cristo quem fala pelos seus discípulos, por vezes Deus Pai. Outras há em que o próprio Espírito o faz. Todas essas passagens não apenas se distinguem uma das outras, mas também harmonizam-se entre si. O que diz uma das pessoas, dizem as três, porque com uma só voz fala a Trindade. São Gregório Nazianzeno. Mas consideremos o estado de coisas daquela época. Em toda a família, dividida por causa da variedade de cultos que então havia, desconfiavam um dos outros. O filho, ainda idólatra, traía os próprios pais cristãos. E do filho crente, o pai, infiel pertinaz, tornava-se acusador. Cristãos de todas as idades estavam expostos à perseguição, e nem as mulheres mesmas poderiam alegar a fragilidade de seu sexo. São Beda. E não se perderá um só cabelo da cabeça dos discípulos de nosso Senhor, porque serão premiadas dignamente não apenas as grandes obras e palavras dos santos, mas também o menor de seus pensamentos. Livro de Daniel, capítulo 5. O rei Baltazar ofereceu um banquete a 1000 nobres do reino e se pôs a beber diante de todos. Depois de provar o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e prata que seu pai, Nabucodonosor, havia roubado no templo de Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os nobres, suas mulheres e concubinas. Quando trouxeram os vasos de ouro que haviam roubado no templo de Jerusalém, brindaram com eles o rei e seus nobres, suas mulheres e concubinas. Bebendo o vinho, louvavam os deuses de ouro e prata, de bronze e ferro, de pedra e madeira. De repente, apareceram uns dedos de mão humana escrevendo sobre o reboco da parede do palácio, diante do candelabro, e o rei via como os dedos escreviam. Então seu rosto empalideceu, sua mente ficou perturbada, faltaram-lhes as forças, os joelhos batiam um no outro. Aos gritos, ordenou que viessem os astrólogos, magos e adivinhos, e disse aos sábios da Babilônia: quem ler e me interpretar esse escrito se vestirá de púrpura, receberá um colar de ouro e ocupará o terceiro posto em meu reino. Acorreram todos os sábios do reino, mas não puderam ler o escrito nem
explicar ao rei seu sentido. Então o rei Baltazar ficou consternado e empalideceu, e seus nobres estavam perplexos. Ao saber o que acontecia ao rei e aos nobres, a rainha entrou na sala do banquete e disse: Viva o rei, viva sempre o rei! Não te perturbes nem empalideças. No reino há um homem a quem Deus concedeu o espírito de profecia. No reinado de teu pai, demonstrou possuir inteligência, prudência e um saber sobre-humano. Teu pai, o rei Nabucodonosor, o nomeou chefe dos magos, astrólogos, agoureiros e adivinhos, porque demonstrou ter um dom extraordinário de ciência e de perspicácia para interpretar sonhos, esclarecer enigmas e resolver problemas. Trata-se de Daniel, a quem o rei deu o nome de Baltazar. Chamem Daniel, e ele nos dará a interpretação. Quando levaram Daniel diante do rei, este lhe perguntou: És tu, Daniel, um dos judeus desterrados que o rei, o meu pai, trouxe da Judeia? Disseram-me que tens espírito de profecia, inteligência, prudência e um saber extraordinário. Trouxeram-me aqui os sábios e os astrólogos, para que lessem o escrito e me explicassem seu sentido, mas foram incapazes de fazê-lo. Disseram-me que tu podes interpretar sonhos e resolver problemas. Pois bem, se conseguires ler o Espírito e explicar-me seu sentido, tu te vestirás de púrpura, receberás um colar de ouro e ocuparás o terceiro posto em meu reino. Então Daniel falou assim: Fica com teus dons e dá a outro teus presentes. Eu vou ler para o rei o escrito e lhe explicarei seu sentido. Majestade, o Deus Altíssimo concedeu império e poder, glória e honra a teu pai Nabucodonosor. E por causa daquele poder recebido, todos os povos, nações e línguas o temeram e respeitaram. Tinha poder sobre a vida e a morte, exaltava e humilhava a seu arbítrio. Mas ele se ensoberbeceu e sua arrogância cresceu. Então o derrubaram do trono real e o despojaram de sua dignidade. Teve de viver longe dos homens, com instintos de animal, em companhia de asnos selvagens, comendo erva como os touros, com seu corpo empapado de orvalho, até que reconheceu que o Deus Altíssimo rege os reinos humanos e coloca no trono quem ele quer. Pois bem, tu, Baltazar, seu filho, mesmo sabendo disso, não quiseste humilhar-te. Tu te rebelaste contra o Senhor do céu, fizeste trazer as taças de seu templo, para com elas brindar na companhia de seus nobres, tuas mulheres e concubinas. Louvastes deuses de ouro e prata, de bronze e ferro, de pedra e madeira, que não veem, nem ouvem, nem entendem, mas não honraste o Deus que é dono de vossa vida e de vossos empreendimentos. Por isso Deus enviou essa mão para escrever esse texto. O que está escrito é: contado, pesado, dividido. A interpretação é esta: contado. Deus contou os dias de teu reinado e marcou-lhes o limite. Pesado. Ele te pesou na balança e te falta peso. Dividido. Teu reino foi dividido e entregue a medos e persas. Baltazar mandou vestir Daniel de púrpura, pôr-lhe um colar de ouro e anunciar que ocupava o terceiro posto no reino. Baltazar, rei dos caldeus, foi assassinado nesta mesma noite. Palavra do Senhor.